Olá, o Enem está chegando e com ele a chance de você transformar o seu futuro. Para isso, temos que estudar a matemática de forma inteligente. Hoje vou te mostrar que aquelas questões que são mais temidas podem ser resolvidas de forma mais fáceis. Preparado para dominar a matemática e garantir a sua vaga na universidade? Vem comigo para essa aula. O meu nome é Marcelo Rosala e sou especialista em educação matemática. Vamos para o primeiro tópico que tem caído muito nas avaliações do Enem. Destaco aqui a geometria plana. De 2009 a 2024, foram mais de 250 questões. A área de figuras planas como triângulo, equilátero, quadrado e o hexágono, circunferência e perímetro são muito cobrados nessas avaliações aí do Enem. Trago aqui um destaque que no Enem de 2024, a questão 171 da prova azul somente perguntou sobre as fórmulas de área do triângulo equilátero, do quadrado e também do hexágono regular. Lembra você que o hexágono regular, se você esquecer a fórmula, basta você lembrar que ali dentro temos 6 triângulos equiláteros. Então é bom você ter em mente a área do triângulo equilátero e também a do quadrado. Vamos mostrar um exemplo agora da prova anterior. O Enem de 2023, a questão 175 da prova amarela, ela trouxe uma questão muito fácil, somente relacionando a área de quadrado. Dou uma dica muito importante na área da matemática. Comece pela pergunta da questão. A pergunta diz assim: qual é a medida da área em metro quadrado ocupado pela calçada? Então, quando eu leio a questão, eu já sei o que eu estou procurando. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado, cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Aí vem a pergunta: qual a medida da área em metro quadrado ocupado pela calçada? Bom, sabemos que se essa piscina tem 400 metros quadrados, logo cada lado vale 20 metros, porque 20 vezes 20 vai ser igual a 400. Se aumentou 5 metros para cada lado, o quadrado maior, nós vamos ter uma largura de 30 metros. Vamos à solução da questão. A solução, então, é muito simples, que vai aparecer 30 vezes 30, que é a área do quadrado maior, menos 20 vezes 20, a área da piscina que foi dada. 900 menos 400, temos que a área é igual a 500 metros quadrados. Uma questão que você pode verificar que é muito fácil. Passando para a próxima questão, do Enem de 2024, interessante destacar que o Enem está repetindo com uma certa frequência o mesmo contexto. Em 2023, trabalhamos com uma área dentro da outra. Aí agora em 2024, a questão 150 do caderno verde, olha a pergunta: em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Percebam que foi dado na questão: o estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo em 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros por 75 para 105 por 68 metros. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Bom, eu não sei se vocês lembram da questão anterior, mas o contexto é muito parecido. Uma foi em 2023 e em 2024 temos essa questão. Vamos à solução. Se o campo maior tinha 110 por 75,
Calculando a área 110 vezes 75, temos 8.250. Calculando a área que foi reduzida, 105 por 68, temos uma área de 7.140. Subtraindo, encontramos 1.110 metros quadrados. Uma questão muito parecida com uma anterior. Uma observação importante que eu destaquei aqui embaixo. As questões 140 e 142 da prova verde são extremamente parecidas. Fique atento a essas dicas para você fazer uma excelente prova do Enem. Vamos ao próximo tópico. Geometria espacial chama sua atenção. Sólidos é um assunto recorrente, é um tópico importantíssimo que você não pode deixar de lembrar para fazer a sua prova do Enem. Essas figuras já caíram várias vezes em outras provas do Enem. Um destaque é aqui, ó, em 2020, 9 vezes caiu sólidos geométricos na prova do Enem. O destaque que eu trago aqui e chamo muito a sua atenção são para volumes de cones e volume de cilindros, como eu destaquei aqui para você. É bom que você procure memorizar as fórmulas dos volumes. Eu não consigo decorar as fórmulas. Eu tenho uma dica muito importante para você e coloquei aqui numa linguagem bem simples para que você não esqueça. A área da base vezes a altura me dá o volume de qualquer sólido, exceto para aqueles que têm um único vértice em cima, como cones e pirâmides, que temos que dividir por 3. Escrevi aqui, ó, cones e pirâmides. Então, com muita calma, o volume de qualquer sólido é a área da sua base vezes a altura, exceto aqueles que têm apenas um vértice em cima. Vamos verificar alguns exemplos. A questão 3 que eu coloquei aqui para vocês, o Enem de 2024, perguntou na questão 149 do caderno verde, uma questão que, a princípio, você pensa que tem que ser feito vários cálculos, e eu, com a intenção de ajudar a você a observar que, às vezes, na própria pergunta da questão tem a solução, coloquei essa questão aqui. A pergunta é esta: o sólido obtido foi 1. Se você observar, já tem uma figura que foi dada e tem uma vareta com uma seta indicando para onde que vai rodar, né, a figura. Aí a figura, né, ele está perguntando qual sólido foi obtido. Vamos ler a questão? Para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo PQRS de um material rígido, afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, eixo de rotação. Girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido do giro, e perguntou o sólido que foi ali composto pela rotação em torno do eixo PS. Vamos ver qual é esse sólido? Está aqui, ó. Girando ele, é como se colocasse um trapézio colado em uma vareta, e se você girar, você vai ter um sólido em revolução, e o sólido que aparece ali, nós conhecemos que é a letra D, tronco de cone, que aparece nessa alternativa aí para você. É uma questão que você não precisa de cálculo, apenas de uma visualização matemática. Vamos para a próxima. A questão 4 que eu trouxe aqui para você é do Enem de 2024. Uma questão interessante para você observar que às vezes tem um texto enorme na questão e será que eu preciso ler, fixar, tentar interpretar? Às vezes tem algumas palavras que até mesmo você não entende,
Mas aí eu chamo a sua atenção para essa questão no seguinte detalhe. Vou começar da pergunta da questão. Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetros cúbicos igual a... Bom, a figura já é dada. O que não foi dado é essa resolução que eu quis deixar aqui para ficar bem clara a explicação. A figura já está lá na questão. Então, se ele quer saber o volume, eu não preciso ter o tempo todo lendo ali. Por quê? Gerenciar o seu tempo de forma eficaz, principalmente na avaliação de matemática, é muito importante do Enem. Aqui, ó, ele falou, essa embalagem, por exemplo, se você perceber, a parte de cima é o comprimento da circunferência, que é a base do meu cilindro. Então, se é o comprimento da circunferência, tem como eu calcular o raio. Porque nós precisamos calcular o volume. Então, se lá em cima eu tinha 10, aí eu lembro a fórmula do cálculo de comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o R. 2πr igual a 10, nós vamos utilizar a matemática básica e elementar e vamos chegar ao resultado que o raio é 5 sobre π. Isolei o raio, deixei lá 5 sobre π. Aí eu vou calcular o volume já dessa questão. Da embalagem 1. Calculando o volume, é a fórmula que eu acabei de falar agora há pouco, que o volume de qualquer sólido é a área da base vezes a altura. Portanto, aqui o volume de um cilindro é a área da circunferência πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo todos os valores que eu isolei aqui, nesse lado, na embalagem 1, eu vou substituir lá no lugar do raio ao quadrado, utilizando a matemática básica e elementar, cheguei a um volume de 500 sobre π. Agora, eu passo para a segunda figura que está aqui, ó, que está lá assim, 20 centímetros é o comprimento de cima. O que é aquele comprimento? É o comprimento da circunferência, que é a base do cilindro. Substituindo todos os valores, por exemplo, a fórmula é 2πr, que é o comprimento da circunferência, igual a 20. Isolo o valor do raio, calculo o valor do raio, deixo 10 sobre π. Substituindo o R igual a 10 sobre π na fórmula do volume novamente, vamos encontrar que o volume é 1000 sobre π. A pergunta foi o seguinte, dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetros cúbicos igual a... Muito simples, vamos à solução. A solução é a alternativa D. Apareceu lá embaixo para você confirmar a alternativa D. Vamos para o próximo. A matemática básica, que é o tópico 3 que eu trouxe aqui para vocês, essa matemática básica, quando eu me refiro a ela, eu tenho um destaque, a razão. A razão tem aparecido com uma certa frequência nas avaliações do Enem. De 2009 a 2024, encontramos mais de 180 questões relacionadas à matemática básica. Então, vale a pena você lembrar alguns desses conteúdos. Por exemplo, razão, grandezas proporcionais, regra de 3 simples e porcentagem. Um destaque que na prova do Enem de 2019, só me referindo a esses tópicos, caíram 14 questões. E no Enem de 2021, 10 vezes apareceu uma matemática muito básica e simples na prova do Enem. Vamos verificar como que isso aparece na prova do Enem? A questão de 2023 e na avaliação de 2024, caiu uma questão muito parecida com essa, para não dizer igual, caiu uma questão dessa que era muito simples de resolver.
era uma matemática básica relacionada à divisão de fração, que é repete a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Vou ler aqui, ó, a unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro é C. Essa é a pergunta da questão. Eu preciso descobrir o que é o parâmetro EC na questão. Então vamos ler. Entre os maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida chamado EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão, deixei em destaque, entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. Aí veio a pergunta, a unidade de medida de grandeza descrita por esse parâmetro EC. Bom, o que é razão? A razão é o quociente entre duas grandezas. Melhor dizendo, a razão é a divisão entre dois valores. Aqui está se referindo a grandezas. E ele disse lá, ó, a razão é o parâmetro calculado entre o mililitros e o quê? Por minuto e a massa em quilograma. Está aqui a solução, mililitro por minuto dividido por quilograma. Repetindo essa e multiplicando pelo inverso da segunda, que é 1 sobre quilograma, vamos ter essa resposta aqui, que é a alternativa B, que no caso aqui ficou um pouquinho fora. Essa questão é igual à questão 160 da prova verde de 2004. Se você está até agora comigo nessa aula, você pode perceber que de área eu coloquei duas questões que são muito parecidas, com o mesmo contexto. Agora eu coloco mais uma questão de 2023 e mostro que caiu uma muito parecida na 2024 com o mesmo contexto. Fique atento a isso. Vamos para o próximo? Nunca vi uma prova de Enem sem estatística. Está aqui um tópico que, se você quiser ter uma alta nota no Enem, vale a pena você lembrar algumas coisas. De 2009 a 2024, encontramos mais de 120 questões, 11 vezes no Enem de 2021. O destaque para a média. O que é a média? São vários valores que são dados. Somamos tudo e dividimos pela quantidade que temos. Vamos ao exemplo. Olha a questão 6 que eu trouxe aqui. E essa é do Enem de 2023. Com uma coisa muito interessante aqui que eu quero lhe mostrar nessa questão. Vou ler a pergunta. A média dos salários dos 6 funcionários dessa empresa em real é. O que eu estou querendo? A média. Acabei de dizer que basta eu somar tudo e dividir pela quantidade que eu tenho. Então vamos lá. Eu tenho 75 funcionários que ganham 2.000, eu tenho 25 que ganham 7.000 e eu quero calcular a média. O que nós vamos fazer? Vamos ver a solução, como que nós vamos encontrar dessa questão? A solução dessa questão, basta você fazer 75 vezes 2.000, mais 25 vezes 7.000 e dividir por 100. Fazendo as contas, a multiplicação, 150 com mais 175 e dividindo por 100, vamos ter 3.250. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu não li a questão. Eu parti diretamente para a solução dessa questão. Vamos para o próximo. Lembrar importante. Se eu quero um lembrete importante sobre estatística, parte sobre todo vai me dar o percentual.
Alguns dados, por exemplo, eu coloquei de uma pesquisa aqui, 4, 4, 3, 5, 9 e 5. Calcular a média, soma tudo e divide por 6. A média é igual a 5. A mediana é uma coisa muito interessante. Você pode colocar em ordem crescente ou decrescente e localizar o meio. Outra maneira é você eliminar o maior, o menor, maior e menor, até que sobre ou do meio ou dos. Aí você acha a média. Moda é o que mais se repete. Lembra, alguma coisa que está na moda, todo mundo usa. Então essa é a moda. A moda é o que mais se repete, 4 e 5. Esses nomes já apareceram algumas vezes. Amodal, unimodal, bimodal, trimodal. Lembro que amodal é quando você não tem moda, ok? Unimodal é quando tem uma moda e sucessivamente. Vamos para o próximo. A questão número 7 do Enem de 2024 é um exemplo muito simples do que eu falei de mediana. Olha, eu nem leio a questão. Se você prestar atenção nessa aula, você vai perceber que algumas coisas que eu falo é fácil de resolver nessa prova. Nessa cidade, a mediana, opa, eu já quero a mediana. Lá em cima tem uma tabela com alguns dados, mas eu vou ler aqui, ó, nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da unidade relativa do ar no período considerado foi, bom, duas maneiras de resolver, colocar em ordem crescente, achar o meio, ou eu posso apenas eliminar o maior, que nesse caso é o 66 com 46, depois o 64 com o 54, vai ficar 60 e 64. Qual é o número que está entre 60 e 64? Vamos à alternativa? 62 é a resposta dessa daqui, tá? Porque está entre 60 e 64. Vamos para o próximo. Função. Quando eu falo em funções, esse tópico ele é muito importante. De 2009 até 2000, vou estender até 2024, foram mais de 120 questões. Tá? Em 2019, 6 questões relacionadas a funções. Coloquei um destaque aqui bem grande, valores constantes na função. Se você procurar as provas anteriores, você vai encontrar várias vezes escrito valores na função constante ou valor fixo na função. Então vamos aqui, ó, numa função afim, ax mais b, b é o valor constante, é aquele número que aparece sozinho. Quando se fala em calcular raiz da função, é pegar a função e igualar a zero. Gráfico da função quadrática, que aparece aqui, ó, f de x igual a ax2 mais bx mais c, c é o valor constante. Um detalhe, lá na função afim, o valor b é o valor aonde o gráfico corta o eixo y. E na função quadrática, que é essa daqui, o valor c também é o valor aonde a função corta o eixo y. Lembre-se de rever as fórmulas de vértice da parábola. Por quê? Toda vez que alguma questão se refere a valores máximos ou mínimos, ele está se referindo a vértice da parábola. Qual é essa fórmula? O x do vértice é o menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos a um último exemplo aqui. A questão número 8 do Enem de 2023, muito fácil essa questão. Falei agora há pouco que as questões têm se relacionado, se refere a valores constantes, muito com uma palavra chamada fixa. Qual é a taxa fixa? Qual é o valor fixo? Isso quer dizer valores constantes. Essa também é uma questão que não requer cálculo, requer atenção. Vamos ver qual é a pergunta? A expressão que representa o preço y em função do volume x em metros cúbicos é. Aí agora eu vou ler a questão. Para concretizar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora.
Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, uma é fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável que depende do volume X do concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250. Então, já está aqui a solução para a gente ganhar um pouco de tempo. Se ele falou que a taxa fixa é R$ 500, ou seja, é o valor constante da função. Veja as alternativas. A única alternativa que tem o valor constante B de 500 é a alternativa D. A prova de 2024, a questão de número 138, trouxe o mesmo contexto. Era ler a questão e identificar a alternativa que tinha um único valor fixo ou constante de acordo com o que estava pedindo a questão. Vamos para a próxima. Essa de 2023, o Enem perguntou, no caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Antes de resolver essa questão, chama atenção aqui, ó, igual à questão 152 da prova de 2024. Lembrando que eu já falei anteriormente que o Enem está seguindo uma certa normalidade. Algumas questões estão com o mesmo contexto. Fique atento a isso na matemática. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão x² sobre 4 menos 10x mais 105 e que os valores x representados os dias do mês variando de 1 a 30. Os fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante. Uma palavra em destaque. Menor, maior, também falei agora há pouco, que eu me refiro a máximos ou a mínimos. Então ele está perguntando o menor montante diário ver arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades são expressas em milhar de real. Bom, aí veio um dado dizendo que se for maior ou igual a 24, é ótimo. Maior ou igual a 20 e menor do que 24, é bom. Maior ou igual a 10 e menor do que 20, é normal. Maior ou igual a 4 e menor do que 10, ruim. Péssimo é menor do que 4. Vamos ver a solução. Essa solução é muito interessante. Acabei de destacar que quando é valor máximo e é valor mínimo, o que acontece? Temos que trabalhar com quem? Com valores de vértice. Nesse caso é o y do vértice. Como que é a fórmula do y do vértice? É menos delta sobre 4a. Se você calcular o delta, você vai achar um valor de menos 5. E se você substituir na fórmula do y do vértice, vai ser menos 5 sobre 1, menos delta, cuidado com as operações básicas, ó, menos 5 vai dar o 5 valor positivo. E então o desempenho foi classificado como o quê? Como ruim, porque está valor maior ou igual a 4 e menor do que 10. Desejo a você uma boa prova, que dê tudo certo no Enem. Procure organizar o seu tempo e que tudo vai dar certo. Boa sorte!